Boa tarde. Muito bem-vindo aqui a esta nossa conversa. Está tudo bem contigo? Está tudo impecável mesmo. Ótimo, ótimo. Santiago, Bom, então temos aqui a nossa conversa pendente, que é uma conversa muito importante, e que eu quero mesmo tê-la contigo, quero mesmo ouvir aqui um bocadinho o teu sentir e o teu parecer aqui sobre este assunto que nós vamos falar hoje, que é criança interior, que é nada mais, nada menos, na minha opinião, que um dos assuntos mais importantes de quem está neste processo deste despertar espiritual, não é? Tu concordas? sem dúvida, sem dúvida. Ahm, Aquilo que sinto e que acho que é verdadeiramente importante é nós sermos sempre muito verdadeiros connosco próprios, muito humildes também, não é? Termos esta humildade de percebermos que todos nós temos as nossas fragilidades. Por um lado, dar valor às mais-valias que temos, cada um de nós, às nossas características, mas por outro lado também termos uma sensibilidade e a capacidade de olhar também para os nossos pontos fracos. E este mergulho na criança interior é essencial para os podermos reconhecer tudo aquilo que nos limita, que nos prende de certa forma e que por vezes não nos permite sermos nós próprios. Exatamente. E acho que é muito Tiago, por aqui. antes de nós começarmos propriamente dito, eu acredito que muitas das pessoas que vão aceder a este vídeo ou aquelas que vão aceder através das minhas gravações, essas pessoas não te conhecem. Tu queres, por favor, apresentar-te um pouco, falar um pouquinho sobre ti enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto profissional? Ok. É assim, eu sou guia espiritual, resido no sul de Portugal, no Algarve, em Faro. Sou guia espiritual há 9 anos. Na altura, dedicava a minha vida ao comércio de artigos de desporto e tive também um período dedicado à venda de souvenirs. Depois passei então a abraçar, depois de um despertar muito forte que vivi em Fátima, onde senti um chamamento muito grande. Desde aí dediquei-me 100% à espiritualidade. Foi todo um processo, acabou por ser muito rápido. E pronto, nunca mais parei. Agora, o que é que eu faço? Eu faço muitas coisas. Aquilo que mais amo é organizar e orientar retiros espirituais, onde acredito que as pessoas, através desses mergulhos profundos, fazem mesmo transformações enormes. E é este o propósito do meu trabalho: é, de certa forma, inspirar pessoas a olharem para dentro e a trazerem o seu melhor para fora e criarem novas perspectivas sobre a vida e utilizarem no dia a dia. É uma espiritualidade viva no dia a dia. Não temos que ser todos terapeutas espirituais, cada um nasce para aquilo que nasce. Agora, podemos sim ser espirituais, a trabalhar numa caixa de supermercado, sendo um engenheiro mecânico, etc. Em qualquer profissão, dentro da nossa casa, junto da nossa família, e este é o maior propósito, não é? É trazermos a espiritualidade ao dia a dia. Para Ok. além destes retiros, organizo também viagens, dou consultas individuais, têm como base canalização de mensagem do meu mestre, que é Jesus, é ele que me tem conduzido e que me trouxe até aqui. E agradeço imenso a confiança. E pronto, depois também tenho formações. Estou a criar agora também uma comunidade num grupo fechado no Facebook, um grupo privado, onde todas as semanas vou conduzir meditações, desafiar as pessoas também para alguns exercícios de motivação pessoal, de autoconhecimento, de mergulho espiritual. Então, pronto, é assim, é tudo. Ok. Penso que dá Olha, para meu as pessoas querido, antes ficarem de com uma mais ideia. então e antes de começarmos, olha, primeiro e super importante, a gratidão é absolutamente mútua por estarmos aqui os dois nesta conversa. Dúvida, O agradeço imenso, teu, o Vera. nosso mestre é o mesmo, é Jesus Exatamente, lá em cima, o mais alto arcanjo do céu, é teu mestre, é meu mestre. exato. Colocou-nos aqui os dois nesta conversa hoje. Que bom saber que tu estás grato, como eu também estou grata por estar aqui à conversa contigo.
As conversas com valor são isto, mesmo que tu estavas a dizer, eu achei muito interessante tu teres mencionado isso, que é a espiritualidade, ela é algo intrínseco. Não temos, obviamente, que ser todos terapeutas espirituais, nem todos nós, nem seria possível isso acontecer, portanto isso não é um patamar sequer alcançável, isso não é possível, mas a espiritualidade ela vive dentro de nós e todos nós podemos relacionar-nos com a nossa própria espiritualidade. E isso é aquilo que mais sentido sempre fez em mim, no meu coração, na minha vida. E é também assim um bocadinho que eu encaminho o meu trabalho. Passar esta mensagem acho muito importante. Obrigada por teres-lo feito agora. Isto é uma mensagem mesmo muito importante. Não há uns melhores, uns piores, uns mais, uns menos evoluídos, uns que sabem mais, uns que sabem menos. Todos nós somos importantes, todos nós temos um valor incrível dentro de nós, e a vida, a espiritualidade, ela deve ser vivida por inteiro, com essa humildade que tu falavas há bocadinho e que eu gosto tanto de sentir em ti e que me faz ir gostando mais de conversar contigo à medida que nós vamos conversando. De facto, isto é uma característica tua que se sente muito na forma como tu falas, como tu comunicas o teu trabalho e tu enquanto pessoa. E ainda bem que assim é. Hoje estamos aqui para falarmos de facto sobre criança interior, da experiência que eu tenho, minha pessoal e de algumas outras pessoas que conheço, aquelas pessoas que tiveram infâncias mais difíceis, porque associamos habitualmente a infância a um período muito feliz das nossas vidas. A grande maioria das pessoas associa a períodos felizes da vida, mas a verdade é que são muitas, muitas as pessoas que não tiveram infâncias felizes, pelas mais variadas razões. E então o trabalhar, o aceder, o transformar criança interior, ou transformar as emoções, assim é que é, as emoções que estão lá congeladas, que estão guardadas, que estão cristalizadas na nossa criança interior. Normalmente acontece mais esta necessidade naquelas pessoas que tiveram infâncias mais difíceis. E eu não quero, obviamente, explorar aqui a tua infância contigo, queria só saber se tu encaixas neste grupo de pessoas que têm esta consciência da importância de lá ir ao passado, porque talvez a tua infância talvez não tenha sido um mar de rosas. Isto faz sentido para ti? Sim, sim, sem dúvida. Isto é aquela humildade que eu falava há pouco, que nós temos mesmo que ter, e não ter medo da nossa verdade, não é? Irmos atrás e mergulhar. Houve algo que me marcou imenso, que foi numa viagem que fiz com Jesus através da ferramenta, não é? Que nós utilizamos, a meditação, em que assisti, revivi o parto, o momento em que nasci, não é? E isso trouxe muitas respostas também em relação à minha conexão com a minha mãe, perceber tudo aquilo que ela, enquanto mulher, enquanto jovem, viveu. E isto, nós quando nos conectamos à nossa infância, é importante irmos, por um lado, sentir aquilo que vivemos, perceber tudo aquilo que estava à volta. Mas quando falo da minha experiência pessoal, essa regressão, vai-se regressar atrás e observar, fez também de mim o melhor filho. Eu sinto que me aproximei muito mais dos meus pais. Ok. Eu acho que não há pais perfeitos, há pais que tentam fazer o seu melhor. Claro que depois há exceções, como disseste bem, há infâncias terríveis, há situações muito complicadas, mas eu quando falando, não é, do meu processo individual, este observar a minha criança trouxe-me muitas respostas e trouxe-me esta conexão maior com os meus pais.
Ok, um bocadinho talvez, desculpa interromper-te, um bocadinho talvez pela consciência que em adulto conseguiste ter no momento dessa regressão, Exatamente. portanto a consciência de como era a vida daqueles adultos, daquelas pessoas enquanto pessoas, porque sabes que a criança tem muita dificuldade de ver os pais como pessoas. Para a criança a mãe não é uma mulher, para a criança a mãe é só a mãe. Exatamente. E quando nós crescemos e passamos a olhar para aquela mãe ou para aquele pai como uma mulher como outra qualquer, ou um homem como outro qualquer, fica mais fácil Muito mais aceitar fácil. os defeitos, as falhas, não é? Porque é um ser Mais humano, fácil. portanto, É um ser humano. não é? Sabes que eu fiz este trabalho já adulto e convidado por Jesus para o fazer, porque eu tive um pai ausente. Tive um homem que nos momentos em que mais necessitei, no caso de doença, lembro de ter tido meningite aos 9 anos e que tive internado muito tempo no hospital e isolado, porque é uma doença contagiosa e estava mesmo Contagiosa, isolado. exatamente. Praticamente só via os enfermeiros, os médicos e os meus pais. Só eles é que podiam entrar com aquelas fatiotas e assim. Um, e olhando para trás, eu percebo que o meu pai, nesses momentos cruciais, ele esteve lá sempre. Esteve lá. Okay. Mas no dia a dia, era um homem extremamente ocupado. Um homem muito de dar muito fora de casa, não é? E eu cresci de certa forma a sentir essa falta, essa carência do pai mais presente. Exatamente por isso que estavas a dizer, não é? Porque eu olhava e eu queria o meu pai. Uhum. Eu não olhava, enquanto criança, enquanto jovem, não o via como um homem, não Como é? homem, Via o meu claro. pai. E nós, quando olhamos para os nossos pais, temos uma expectativa, criamos uma expectativa. E nós queremos que eles sejam aquilo que nós gostávamos que fossem. E isso muitas vezes não acontece, não é? Então, criamos a expectativa e depois vem a desilusão. E quando fiz isto já adulto, este exercício com Jesus, que foi uma coisa lindíssima e que aconselho toda a gente a fazer, de poder observar o meu pai em estado meditativo, observar, e Jesus dizia: diz-me, o que é que não gostas nele? O que é que aprecias mais? O que é que aprecias menos? Assim, uma coisa muito direta, muito. Ok, agora desvincula-te desta emoção pai e olha para ele como um homem. Um homem também teve a sua infância, a sua adolescência, foi um jovem, teve todo um percurso. E, ok, observa como homem e diz-me o que é que sentes. E isto transformou a minha. Porque eu deixei de procurar o pai, passei a aceitar o homem e passei a aceitar o pai. Foi assim, uma coisa lindíssima. Ok, ok. É. Sabes que da forma como eu costumo, isto que estás a dizer faz todo o sentido, da forma como eu trabalho, eu aprendi a trabalhar aqui numa dimensão kármica, que nos leva um bocadinho mais profundamente e que muitas pessoas têm a necessidade de compreender. Porque falamos que estamos aqui no início da Era de Aquário, e a Era de Aquário é a necessidade da compreensão. Hoje em dia não basta dizermos a quem quer que seja uma criança ou seja um adulto. Hoje em dia não basta dizermos que é assim porque é assim. Exato. Ninguém aceita isso hoje em dia, felizmente. Portanto, nós temos todos nós uma necessidade de compreender. E faz todo o sentido, sabes? Eu que sou psicóloga, isto encaixa na perfeição. Porque quando a minha cognição consegue justificar a minha emoção, então todo o processo de cura ele é facilitado. Exato. Então, deste ponto de vista kármico, isso que tu estás a dizer é muito interessante, porque quando nós nascemos numa família em que é suposto nascer, em que supostamente nós escolhemos nascer num ponto de vista evolutivo. Portanto, aquela mãe, aquele pai, aquele contexto, aquela família, aqueles parentes próximos, eles têm connosco uma espécie de compromisso, entre aspas, como companheiros do nosso processo de evolução, aconteça o que acontecer. E para mim, sabes, a nível individual, pessoal, eu, Vera, isto para mim foi super importante quando eu percebi porquê que na minha infância tinham acontecido determinadas situações.
E a regressão a vidas passadas permite-nos fazer isto, que é fazer uma regressão a uma vida passada e ir explorar um pouquinho como era a relação que tu tinhas com a pessoa A, com a pessoa B, com a pessoa C. Então sabes que uma das coisas mais interessantes, um dos ganhos maiores para mim, porque eu sou psicóloga, eu sou terapeuta espiritual, mas eu não sou psicóloga e terapeuta espiritual desde sempre. Tudo isto eu sempre fiz primeiro para mim e esta é a minha forma de estar na vida. Quando eu experimento uma terapia, quando eu experimento uma meditação, quando eu experimento isto ou aquilo, eu faço não porque eu quero trazer isto para o meu trabalho ou não porque eu acho que isto vai fazer com que mais pacientes possam ter a sua cura ou a sua ajuda. Eu não faço por nenhum desses motivos, vou ser muito sincera contigo. Eu faço tudo aquilo que encaixa no meu coração, porque eu acredito, por qualquer motivo, que vai trazer evolução para mim, Vera. E assim eu conheci a regressão de vidas passadas. Eu conheci a regressão a vidas passadas como paciente, e fui paciente durante muitos anos. Tive a minha própria terapeuta, com quem eu fazia terapia durante muito tempo, com quem eu fiz, aliás, e para mim foi super importante perceber isto. Agora, quando tu entendes, quando faz sentido para ti, quando encaixa em todas as células do teu corpo, como tu estavas a dizer, essa experiência com o teu pai, isso que ampliou a tua consciência, que te suavizou, tornou-te também um bocadinho capaz de conseguires transmitir esta mensagem a qualquer pessoa que te procure e que tu sintas que tem aí se calhar um problemazinho para resolver na sua criança interior, é ou não é? Sem dúvida, Vera, sem dúvida. Tudo aquilo que dizes encaixa que nem uma luva, não é? E isto é muito importante. Nós, enquanto guia espiritual, terapeuta e tu, psicóloga também, temos de experienciar, as coisas têm de fazer sentido para nós, temos de ter essa experiência vivida para depois, sim, podermos conduzir as outras pessoas e orientá-las, não é? Não teria sentido de outra forma. E isto é muito importante, é trabalhar com o coração. E eu também sou uma pessoa que não consigo fazer nada que não sinta. É mesmo difícil para mim. Isto não tem nada a ver com preguiça, com falta de disciplina, não tem nada a ver com Claro, isso. claro, Tem a ver com coerência, não é? O isso, trabalho com o céu é um trabalho de coração e isso. só assim faz sentido, não é? Totalmente de acordo, eu concordo totalmente. E sabes, este assunto de criança interior, ele é um assunto especial para mim, sabes? É um assunto especial porque é uma experiência minha, foi uma experiência minha, maior do que as outras, não te vou negar. Porque eu precisei deste processo, eu precisei de terapia para a minha criança interior, por situações que aconteceram na minha infância, por relações menos bem resolvidas com a minha mãe, com o meu pai. E sabes o principal ganho de eu ter, ou melhor, de hoje em dia eu estar em paz com a infância que eu vivi, o principal ganho é a paz no dia a dia. O bem-estar, a liberdade aqui e agora, sabes? Hoje eu sou a Vera, tenho 3 filhos, tenho o meu marido, tenho a minha vida, tenho a minha própria família, que não seria tão feliz quanto é se eu estivesse cheia de amarras, de pesos, de Exatamente. bloqueios, de restrições, com a minha cabeça e as minhas emoções, uma a trabalhar para cada lado, um para cada lado. Então eu acho e queria deixar esta mensagem aqui às pessoas. Eu sei e cada vez sei mais e este é um assunto que me deixa triste, não te vou negar. Deixa-me triste saber que há muitos adultos que têm tanta coisa para resolver na sua criança interior e continua a deixar-me triste e eu acho que vai continuar a deixar-me pela vida fora, porque eu entendo esta tristeza, porque eu já estive do outro lado, sabes? Então saber que alguém está neste processo, neste poço, que eu costumo chamar assim, eu costumo dizer que é um poço, a pessoa está lá no fundo e a pessoa até vê a luz lá em cima, mas como é que chega lá em cima, não é? Então eu começo a perceber das pessoas que me procuram e das pessoas que falam comigo, e agora ultimamente que eu faço mais partilhas nas redes sociais, as pessoas
procuram mais e perguntam mais, e então eu ganho mais a consciência de que este é um assunto muito, muito, muito importante. Mas também é um assunto muito tabu, sabes? Porque cultural e socialmente está muito instituído que os filhos têm que gostar dos pais, os pais têm que gostar dos filhos, independentemente do que tenha acontecido. E então há algumas pessoas que assim quase um bocadinho em segredo procuram ajuda para encontrarem esta paz interior, do género, a minha infância não foi boa, mas a minha relação com os meus pais é mais ou menos, mas está tudo bem assim. E Exatamente. isto é um problema, sabes? Eu acho isto um problema, esta relação mais ou menos, porque os problemas do passado não foram resolvidos e mais vale não mexer, mais vale deixar como está. Eu queria hoje aqui, com esta conversa contigo, deixar esta mensagem que é possível resolver. Eu não sabia que tu tinhas tido essa questão na tua própria infância e imaginei que sim, porque estas conversas, quando surgem, a pessoa do outro lado encaixa no assunto, não é? E o nosso mestre não se engana nunca. Portanto, eu imaginei que o teu ganho para esta conversa fosse ser incrível. E, portanto, é isto que eu gostava que nós passássemos às pessoas, sabes? Procurem É, é, ajuda. As pessoas têm muita vergonha ainda de procurar ajuda. As pessoas têm muita vergonha. Não sei se tu sentes isso no teu trabalho. As pessoas têm muita vergonha ainda de procurar ajuda aqui nesta dimensão espiritual. Tu sentes isso, por exemplo, no teu trabalho? Quando as pessoas te procuram? hum, eu sinto que quando as pessoas procuram já vêm com alguma predisposição para receber algo. Ok? Agora, no geral, eu sinto isso que tu dizes, sim. Quando contacto até com pessoas que não estão ligadas à espiritualidade, sinto isso. Eu sinto que o ser humano é perito em fugir de si próprio, Isso. não é? E o tapete pode estar muito bonito, mas por baixo está cheio de cotão. E é preciso levantar o tapete para limpar o cotão. Porque de outra forma é como tu estavas a dizer, é impossível. Não, não, está tudo bem, tenho uma relação ótima com os meus pais, mas estão lá as mágoas, está Isso. lá a falta de perdão, estão lá uma série de dores, incompreensões internas que pesam. E eu Muito. digo, eu só consegui constituir família, porque assim, para além de ter tido esta falta, não é, de sentido de um pai que eu senti ausente, hum, depois a minha relação com a minha mãe também nem sempre foi simples. Eu também, através da regressão, percebi muito. A minha mãe sempre foi a super mulher que esteve ao meu lado sempre, mas nem sempre foi. E é curioso, depois nessas viagens, acabei por perceber as ligações fortíssimas, quer com a minha mãe, quer com o meu pai, que vêm de trás de situações que vivemos. E aí encaixou tudo. As pecinhas do puzzle encaixaram na perfeição. Eu hoje percebo perfeitamente as razões de certos comportamentos, que são quase hábitos que se criam, de ligações muito fortes que vêm de trás. E eu consigo perceber as coisas de uma forma muito, muito óbvia. Mas voltando a falar daquela imagem do tapete, a nossa criança interior traz-nos muitas respostas em relação mesmo ao nosso lado genuíno, o lado genuíno que muitas vezes parece que fica tapado, fica escondido, porque a pessoa cria uma capa. Quando somos adultos temos de ser todos sérios, formatados para trabalhar e todos muito... E a criança perde-se. Eu quando fiz a viagem à Indonésia, em 2012, no final de 2012, em que me permiti estar durante, salvo ver, 15 dias, com os pés na areia, acordar cedo, que eu acordo cedíssimo, mas adoro acordar cedo e ir surfar, íamos surfar em jejum, antes do pequeno almoço, e quando me senti com os pés na areia, porque eu tive a bênção de ter uma casa na Ilha do Farol, frente ao Olhão, as ilhas. Ou seja, eu passava 3 meses durante todo o verão, na minha infância, com os meus avós na ilha.
Ou seja, foi um menino que tive esse privilégio de pisar aquela areia, de dar mergulhos naquelas águas. E quando voltei em adulto, saturadíssimo, um homem que só pensava em trabalho, trabalhava 7 dias por semana. E quando eu meto os pés naquela areia, vieram umas imagens e recordações da criança. Eu pensei, onde é que ficou esta criança? Onde é que ficou este menino? Que era esta parte genuína do pé descalço na areia, da simplicidade, do respirar. Onde é que ele ficou? E aí comecei a questionar a minha vida toda. Porque senti que, apesar de eu fazer aquilo que amava, adorava o meu trabalho, eu próprio parece que criei uma armadura, uma personagem que eu não reconhecia, que não identificava. Que era um homem preocupado só com os negócios, aquela vida, aquela rotina. Tinha 2 lojas, queria ter 20. Não tem mal sermos empreendedores, avançarmos, não tem mal nenhum. Claro. Agora é grave, é quando nós nos perdemos de nós próprios. Falta o equilíbrio, não é? Exatamente. Uma personagem que ali parece que olhei para mim e pensei, mas isto não és tu. Onde é que ficou o teu menino? A tua criança ficou onde? Vamos resgatá-lo. E queria só dizer-te aqui mais uma coisa que disse há pouco, mas não terminei. A partir do momento que eu comecei a fazer estas regressões, perceber as minhas ligações com os meus pais, perdoá-los, perdoar-me também como filho, aprender a olhar para eles como um homem, como uma mulher, agradecer tudo aquilo que eles fizeram por mim, porque eles fizeram à sua maneira o seu melhor. E trazer isto para a minha vida foi no momento em que eu consigo dar a volta e finalmente, porque os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 14 anos, também ali uma fase crucial, é uma idade que precisamos muito de apoio, e a minha vida ficou assim, um pouco destabilizada na altura. E eu sinto que quando eu faço estas pazes, foi quando eu me senti preparado para integrar uma família e para viver uma família de verdade. E hoje consigo. Hoje, felizmente, posso dizer tenho uma família integrada. Hoje eu sei o que é viver em família. Não é? Que bom que tu consegues Graças a fazer todo este trabalho interno. isso mesmo. E não é um trabalho pequeno, nem é um trabalho que se faz de um dia para o outro. Mas sabes porque que eu acho que a grande maioria das pessoas tem uma tendênciazinha, como eu tive, como se calhar tu tiveste, que tu dizias há pouco de criaste aí uma espécie de armadura à tua volta. Sabes porque que eu acredito que todos nós criamos essa armadura? Porque dói, porque custa. Porque nós, quando somos pequeninos, não temos a consciência que depois ganhamos em adultos e temos apenas a sensação, a falta, a dor. Aconteça o que tenha acontecido, a criança fica no sofrimento. E o sofrimento dói. Então, à medida que nós vamos crescendo, o que é que acontece com o sofrimento? Ele não evapora, ele não desaparece, ele está lá. Nós, à medida que vamos crescendo, vamos sendo adolescentes, vamos sendo jovens adultos, vamos sendo homens, vamos sendo mulheres, nós temos essa necessidade, é quase uma necessidade visceral do ser humano, criar a tal armadura para sobreviver. E sabes o que é mais engraçado? É que à medida que eu vou aprendendo, conhecendo mais sobre mim e sobre as pessoas com quem eu vou me relacionando dentro deste tema, é cada vez vai fazendo mais sentido para mim uma coisa que é muito importante, que é, se eu, Vera, servindo aqui eu como exemplo, se eu, Vera, tive a necessidade de criar esta armadura para me defender, e se em determinado momento da minha vida eu percebo que a minha cura passa pela libertação desta armadura, e se eu sinto aqui alguma restrição, porque nós sentimos, né? A gente sente sempre ali um pé na frente, um pé atrás. Há ali um período que a gente fica no meio da ponta, a gente ou vai ou fica, não é? E este processo tão importante que eu acho que é o momento em que a pessoa decide, o momento que a pessoa se sente curar-se, através da terapia, através da meditação, através do que for, através da psicologia, para quem não se identifica com a espiritualidade, através de qualquer outra técnica,
quem se identifica e se relaciona melhor com as energias, há várias técnicas disponíveis que as pessoas podem usar, mas há ali de facto um ponto que é crucial, e este ponto crucial mistura a nossa humildade, a capacidade que nós temos de reconhecer que naquele processo eu vou precisar de me fragilizar. E eu só me fragilizo se sair debaixo desta armadura. E então aqui mistura-se a nossa humildade com a nossa arrogância. E a nossa arrogância às vezes é muito subtil, sabes, Santiago? Do género... E todos a Não temos, preciso... não é? Faz parte. E todos a temos, isto é super importante dizer. Eu tive esta dificuldade, várias pessoas têm esta dificuldade, que é, nós somos adultos, a espiritualidade encaixa no nosso coração, nós temos a consciência, nós sabemos e aceitamos que temos que nos fragilizar, mas não apetece. Porque amanhã, faço isso amanhã, não é? Fica para depois. Mas sabes qual é a sensação que tenho a ver? É quando nós não nos permitimos fragilizar, a vida fragiliza-nos. Isso. Muitas vezes com eventos Bem fortíssimos, piores, não é? bem piores, com perdas que nos desarmam completamente e que nos convidam a esta humildade e esta fragilidade, que depois aí sim pensamos, ok, preciso de algo. Isso mesmo. Leste os meus pensamentos, porque era aí que eu queria chegar, que é perceber, aceitar, assumir esta nossa fragilidade. Não significa que nós somos fracos, como muitas pessoas pensam. Pelo contrário, assumir este meu lado mais frágil significa que eu tenho que ter já uma estrutura que tem a sua base nos meus valores pessoais, no meu compromisso comigo mesma. Isto não é ser fraca, É isto um é ato de ser coragem. comprometida. E é um ato de coragem É também, um não é? ato de coragem, exatamente. E as pessoas confundem muito isto. As pessoas acham que fragilizar-me, ou por exemplo, fazer uma meditação de criança interior que suscita que a pessoa vá reviver as emoções da infância. Amanhã. Mas quando faço a meditação da criança interior, tenho sempre vontade de chorar e não gosto quando isso acontece. Eu acho que é tão, tão, tão importante que as pessoas entendam que isto é uma arrogânciazinha interna, por sofrimento. Todos nós É temos uma esta fuga arrogância. também. É Exato. isso, é um mecanismo de fuga à sua dor. E a vida, ela é implacável, como tu estavas a dizer. A gente, para evoluir, tudo vale tudo. E a vida traz essa necessidade, esse confronto com a fragilidade. E, e eu acho que nos dias que correm, sabes, nós podemos informar as pessoas, nós podemos falar sobre este assunto, tirar isto da gaveta, deixar de ser tabu, pôr isto nas redes sociais para que pessoas mais seguras com este assunto, como eu, como tu, falem, dar voz a este assunto para que, sei lá, as pessoas lá nas casas delas, lá no computador delas, sem ninguém ver e sem ninguém saber, as pessoas ouçam, não achas? Exato. Sabes, eu dou muitas vezes o exemplo da ferida, não é? Nós tivemos uma ferida para que ela consiga cicatrizar e curar de uma forma mesmo benigna, nós precisamos limpá-la. Muitas vezes, imagina, uma pessoa cai de bicicleta e tem a sua ferida cheia de areia ou de terra, e limpar dói tanto. Quando nós passamos a água oxigenada Pois e é. tiramos Olha, aquela aconteceu isso ontem mesmo com o meu marido, que caiu e tem o joelho todo ferido. E dói mesmo. dói mesmo, arde imenso e custa. Mas nós sabemos, se nós limparmos bem a ferida, ela vai sarar. Isso. Se não a limparmos, é uma carga de trabalhos, não é? Pode É. até infectar e por aí fora. E aqui é a mesma coisa. As nossas feridas internas têm de ser mesmo curadas, têm de ser limpas. E para o fazermos, temos de mergulhar, temos de tocar lá, temos de olhar de frente. A fuga não é de todo solução. E nós foi também neste caminho. Eu, de certa forma,
andei a vida toda numa busca, acho que era consciente por vezes e outras vezes inconsciente, mas havia uma busca. Tinha sempre, desde da minha adolescência, que eu sinto isto, a necessidade de me tentar compreender melhor, tentar perceber a forma como geria as emoções, os sentimentos, o que é que eu sentia. E em todo este trajeto, desculpa, Sem problema. quando eu tive contacto até com várias religiões, ou seja, várias formas de viver a fé, havia sumo, muita coisa boa, mas faltava algo. E hoje percebo que o algo é o autoconhecimento, é este mergulho interno, é aprender a lidar com as emoções. Porque se eu ponho a responsabilidade toda num Deus que me conduz, estou a pôr tudo fora de mim. Isso. Se eu ponho a responsabilidade toda nas pessoas que estão à minha volta, seja o patrão, o colega de trabalho, o pai, a mãe, o filho, o que quer que seja, então eu estou, de certa forma, estou a fugir de mim próprio, da minha própria responsabilização. E isto, para mim, quando encontrei este caminho de autoconhecimento, de mergulho interno, onde nós nos responsabilizamos e somos convidados a olhar para dentro e a fazer estas transformações internas, sarar estas feridas, irmos a esta criança interior, fazemos tudo. Toda esta é uma revolução interna que nos faz olhar para nós próprios, para os outros, para o mundo com outros olhos. E eu sei que não me quero desviar, mas eu sei que hoje em dia, em muitas crenças, já se vai falando de autoconhecimento. Uhum. Mas isto é um apelo que fica aqui na nossa conversa, que vai ficar disponível para quem quiser ouvir. É mesmo, não vamos continuar a meter tudo fora. Vamos reconhecer Deus dentro de nós e vamos responsabilizar por esta transformação. Porque só com ela é que podemos chegar à tal paz que tanto falamos, não é? Vera, eu às vezes aquilo que sinto é que também existe muita ilusão e nós temos de sair da ilusão e temos de viver a espiritualidade aqui, tal como no início da Exatamente. nossa conversa conversámos e falámos. Isso mesmo, Trazer exatamente. espiritualidade para o nosso dia a dia, não é Isso. entregar tudo. Isso. Não, ok, nós somos conduzidos, existe uma luz imensa, estamos nesta nova era a ser convidados a reconhecer a nossa chama crística que está dentro de nós, viva. E cabe a cada um de nós fazer esse processo. Exatamente. Não é? É quase ativar esta chama crística que Jesus, enquanto homem, nos deixou uma herança incrível. Incrível. Só com a sua forma de ser, de estar, deixou-nos uma herança incrível. Incrível mesmo. Sem Uma dúvida, inspiração Santiago. profunda para Sem todos nós. dúvida. Há 2021 anos atrás, ele já sabia isto tudo, não é? Tudo, isto não é Nós é que, novidade. nós é que precisamos destes 2021 anos, nós enquanto espécie, enquanto raça humana, é que precisamos destes 2021 anos para termos a consciência que temos hoje, que ele já tinha naquela altura. Aliás, eu não acho que nós tenhamos hoje a consciência que Jesus tinha naquela altura. Eu acho que nós estamos cada vez mais próximo de uma Mais próximo. consciência mais elevada, porque de facto nós seres humanos temos esta limitação, não é? E quando estamos encarnados e quando estamos a viver a experiência da matéria e quando estamos a sentir na nossa pele as emoções, temos o efeito do nosso lado luz, do nosso lado sombra, e portanto isto é uma luta interna constante, não é? Mas sim, eu concordo contigo, valido e incentivo aquilo que tu estavas a dizer, voltar para dentro,
o que eu costumo dizer aos meus pacientes, sabes, é começa e acaba dentro de nós. Começa e acaba aqui, a gente não tem que ir procurar nada. Ah, mas este fez-me isto, ah, mas aquele disse-me aquilo, ah, mas acha isto justo, ah, mas concorda com isto ou com aquilo. Não interessa. Esquecer o evento, concentrar na emoção que provocou, começa e acaba aqui. E sair dessa ilusão que não deixa de ser um escape, não deixa de ser um mecanismo de fuga à responsabilização que tu falavas, porque é, de facto, muito aliciante este lado sombra da vitimização. Sabemos que é, já passamos por lá, compreendemos que este lado sombra da vitimização tem o seu ganho. Claro que tem ganho, porque se não houvesse ganho não havia tantas pessoas lá, não é? Claro, claro. Agora, o ganho aqui, o que eu acho que é a riqueza desta nossa conversa de hoje, é trazer luz aqui à mente das pessoas, no sentido de, está certo, essa vitimização traz um ganho para a vossa vida, mas a luz da responsabilização traz um ganho muito maior, que não dá para explicar, é ou não é? Sem dúvida. A luz no peito, a luz na vida, a luz na nossa família, a nossa vida em paz, não tem preço. Sem dúvida, sem dúvida. E só nós é que podemos fazer, não é? Claro que podemos ter a ajuda, e as ajudas são muito bem-vindas, mas sempre com esta responsabilização e com este foco, este de dentro para fora, este mergulho interno, esta compreensão. E só assim é que podemos sair do poço que tu falavas, que é tão fácil ficarmos lá e quando ficamos lá dentro do poço já sabemos com aquilo que contamos e entramos na vitimização, estamos ali no conforto, aquilo não é bom, mas também ok, já nos habituámos, está tudo bem. Para vir para fora, para subir as escadas e sairmos para alcançarmos a mesma luz, é preciso trabalho, é preciso subir de graus, é preciso disciplina, entrega, muita fé. E há aqui um ponto que eu acho que também é importante. Todos nós temos fragilidades, temos um caráter, uma personalidade, temos tudo isso. Temos os karmas, por aí fora. Mas é importante que nós... Aquilo que eu sinto também é que muitas vezes há uma fuga de olharmos para dentro e vermos de uma forma muito clara os nossos comportamentos, as nossas manifestações menos agradáveis. Não é? Porque nós dizemos muito, temos preces lindíssimos, eu sou luz, eu sou amor, por aí fora, que fazem todo o sentido. Mas se nós não olharmos para as manchas, para a nossa sombra, com muita humildade, de uma forma muito sincera, perceber, ok, eu naquele momento não estive bem, tenho de limar esta aresta no meu caráter, na minha personalidade, o que quer que seja. Se nós não o fizermos, também estamos a perder uma oportunidade incrível. Claro. E mais uma vez voltamos atrás à humildade. Isso. E agora, o que eu sinto também muitas vezes é que as pessoas se sentem mal por ter, por exemplo, um mau sentimento ou um mau pensamento. Ou... Calma, nós ainda somos humanos. E nós Isso. também temos que observá-los e perceber de onde é que vem aquela emoção, de onde é que vem aquele pensamento, para depois também podermos aprender a conviver, mas não de uma forma depressiva ou de uma forma depressiva, acho que não é a palavra certa. Não lidar com isso com culpa. Ok. Fazemos o caminho de uma forma leve. Ok. Quando as coisas são menos agradáveis, olharmos para elas para as sararmos, para tratarmos, mas sem peso. Ok. Eu acho que nós devemos fazer o caminho com o máximo de leveza possível. Isto é possível com verdade, com a tal humildade que nós falamos. Exatamente. Concordas comigo, Vera? Em relação a isto? Perfeitamente, faz-me todo o sentido, sabes? Até porque isso que tu estavas a dizer encaixa no patamar da rigidez. A Exato. pessoa que quer ter só emoções boas, só pensamentos bons, só sentimentos bons e que depois dá consigo própria a ser humana,
não é? A ter sentimentos humanos porque não gosta disto ou porque a cabeça tem aquele pensamento menos positivo sobre aquilo ou aquele ou aquela, e a pessoa fica na culpa. Isto é uma autoexigência, uma autoinflexibilidade, uma autorrigidez, uma falta de tolerância consigo próprio. Aquilo que eu costumo dizer às pessoas é: nós temos o direito de ser tolerantes connosco próprios. Porque a grande maioria de nós tem um bocadinho essa tendência de: está certo, eu tolero que tu falhes, eu aceito que tu és um ser humano, eu aceito que tu tens defeitos, mas eu não. Exato, exato, Não é? exato. Eu não. Tu falhas, eu não. Então isto é agressivo, é violento connosco próprio. É E muito, muito. É um grau de exigência é. altíssimo Mas e sabes, muita rigidez, como dizes. sabes que a grande maioria das pessoas não tem consciência disto até ouvir. Até ouvir-nos falar sobre isto, a pessoa nem pensa na possibilidade de falhar com leveza. Exato. E nós temos esse direito, nós temos o direito de falhar, nós temos o direito de errar, nós temos o direito de ter o pensamento A, B ou C e que depois pensamos para nós próprios: que parvoíce, vou trabalhar isto, vou pensar melhor, não é? Isto não encaixa com os meus valores, com a pessoa que eu não sou assim. Mas aceitar faz parte da nossa dimensão humana, portanto concordo contigo em absoluto. E antes de terminarmos, gostava muito de saber qual é que é, na tua opinião, ou qual é que é o conselho que tu gostavas de deixar às pessoas que nos vão ouvir. Imagina, uma pessoa que está em início de despertar espiritual, uma pessoa que está no início deste processo, porque eu tenho muitas pessoas que me seguem nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, muitas pessoas que me enviam mensagens dizendo que estão no início do despertar espiritual. Eu estou neste processo há 1 mês, eu estou neste processo há 2 meses, eu estou neste processo desde o verão passado. Portanto, pessoas que estão nesta fase muito inicial em que nós sabemos que isto é um terreno minado, não é? Quando nós estamos aqui no início, a vontade de ir é grande, mas a vontade de recuar também é grande. Então, o que é que tu, com a tua experiência, dirias a estas pessoas? É assim, o conselho que eu dou, o primeiro, eu vou buscar aqui algumas das primeiras dicas que recebi de Jesus. Das primeiras coisas que Jesus me disse foi ser sempre humilde, ser sempre humilde. E há outra mensagem que eu utilizo também como um dos lemas da minha vida, que é: em boa hora, na hora certa. Ou seja, nós quando confiamos no divino, quando estamos alinhados, nós sabemos que há uma hora certa para tudo. E aquilo que aconselho quem está no início é que não se deixem invadir pela ansiedade, que saibam esperar que tudo aquilo que necessitam virá a si. Vem o livro, vem o filme, vem a pessoa certa, mas que se permitam que seja a vida a revelar-se, a que as coisas vão chegando. E uma das coisas que eu aprendi também logo na fase inicial, porque às vezes o deslumbre era tão grande, fazer aqueles mergulhos e aquelas viagens meditativas tão profundas, que eu tive dificuldade no início em viver a vida na Terra. Era como se eu só queria estar a meditar, eu queria estar horas a meditar e parecia que me queria despedir das responsabilidades da Terra, porque estava num deslumbre. Então a mensagem também é muito bonito viver esse deslumbre, mas que não os tire, de certa forma, das responsabilidades do dia a dia da Terra. Porque eu vivi isso. Ok. Eu entrei num deslumbre tão grande Eu que, também. de certa forma, comecei-me a despedir das responsabilidades da Terra e depois isso gerou alguns desequilíbrios pela minha postura na altura. E hoje percebo, para haver integração,
tem de haver também os pés enraizados e assentes na terra. Este equilíbrio. Faz todo sentido. Eu passei por isso que tu estás a falar, sabes? Eu quando comecei a fazer as meditações e quando tive o meu despertar espiritual, eu passava horas a meditar. Punha uma música de fundo, deixava-me ir e o deslumbre, como tu falas, era tão grande, porque a paz, o sentir-me em casa, era tão maravilhoso que eu queria passar o dia a fazer aquilo. E vivi um período da minha vida de alguma procrastinação em assuntos importantes, terrenos, situações para resolver. Vivi alguma procrastinação que eu ia adiando porque a alegria era tão grande, o prazer era tão grande das meditações, a descoberta era tudo tão novo que eu passei por isso que estás a dizer, por isso faz-me todo sentido. Manter os pés bem assentes na terra e manter essa humildade. Concordo inteiramente contigo. Este equilíbrio é mesmo essencial, porque as escolhas de hoje têm reflexos, têm um impacto gigantesco na nossa vida, no amanhã, e é importante mesmo que cada escolha que seja assumida, sentida de coração, que faça sentido aqui, porque as, eu olho para cada escolha e tento sempre responsabilizar-me por ela, permitindo ser conduzido, tento sempre, isto é muito importante, é quando nós fazemos uma escolha, o caminho é em frente, está escolhido, e nós não podemos ir nem pelo caminho da esquerda nem pela direita, ou vamos pela direita ou vamos pela esquerda, temos uma escolha, não podemos seguir um caminho divididos. Não é? Neste plano espiritual há muitas linhas, como tu disseste e muito bem, há ferramentas incríveis, incríveis. E eu levei, tal como disse, a vida numa busca, e quando encontrei esta ferramenta que se chama meditação, e quando encontrei a conexão com Jesus, desta forma tão simples, tão verdadeira, tão amorosa, Tão real. okay, tão real, é isso mesmo. E Vera, quem é melhor do que tu para me compreenderes, não é? Santiago, eu compreendo-te a 100% e tu comunicas de uma forma muito aberta, muito transparente, portanto eu tenho a certeza que eu sinto que represento aqui um grupo de pessoas e por isso às vezes eu digo nós, porque eu sinto que represento aqui um grupo de pessoas. Aquilo que tu estavas a dizer faz todo o sentido para mim. Talvez eu acrescente aqui só a importância que eu sinto das pessoas abrirem o coração. Exato. Exato. Procurem informações, procurem ajuda a se sentirem, façam de uma forma autodidata se sentirem, como eu fiz logo no início, porque senti essa necessidade de fazer por mim, comigo, de uma forma em que eu me sentia segura. Está tudo certo. Busquem informação, compreendam, procurem respostas, mas abram o coração, porque de outro modo fica tudo aqui. E às vezes eu até compreendo determinado conceito, determinado princípio, determinada lei do universo, mas é muito diferente eu compreender ou eu sentir. Não tem comparação possível. E quando nós abrimos o coração, a energia está disponível. Ela encaixa. E quando ela encaixa, é o clique. E quando se dá o clique, então eu acho que este clique, que eu chamo o meu despertar espiritual, este clique não deixa dúvidas, não é? Este clique, quando tu abres o coração, quando tu sentes. Exato. Então tu sabes que o teu caminho é aquele, tu não tens dúvidas e vais, independentemente do que as pessoas à tua volta digam, e sem querer alongar muito a nossa conversa, mas acontece muitas pessoas à nossa volta não concordarem com as nossas escolhas. Aconteceu comigo, pessoas que não concordavam com as minhas opções, seguiram o caminho delas. Santiago, quando tu sentes o clique dentro do teu peito, elas vão e tu vais ao teu caminho. Não há volta a dar. Não há volta a dar.
é tão forte, tão profundo, que Isso o caminho mesmo. é em frente, não é? De dentro para fora, Isso mas tens mesmo. de seguir, tens de seguir. Sabes que eu no início desiludi muitas pessoas, não é? Pessoas que olhavam para mim e viam um jovem empreendedor e que de repente diz, ok, vou deixar tudo porque eu agora sinto que o meu caminho é este. E foi, claro, uma desilusão para muitas pessoas. Algumas pessoas achavam que eu estava louco, mas é agir. Com o passar do tempo, muitas dessas pessoas me vieram pedir ajuda. Dizer, olha, será que dava para conversarmos um pouco? Podias abrir o coração e falar um pouco sobre a tua experiência? E isto é muito bonito. Com o passar dos anos, com o passar Claro. do tempo, eu recordo uma vez que encontrei-me com um amigo na rua e ele disse, olha, queres sentar aí para falarmos um bocadinho? E sentámos assim num café. E ele é um homem de negócios, estava com o telemóvel, não parava, super agitado. E ele, de repente, no meio daquilo tudo, desliga o telefone e olha para mim e diz assim, olha, eu não percebo nada disso que tu andas aí a fazer, mas estás tão diferente, estás tão calmo, tão calmo. E aquilo marcou-me imenso, achei tão bonito. Foi uma validação Foi sim. das Foi um minhas espelho transformações. importante. Não é? É Exatamente. quase como as crianças, não é? Nós estamos com um amigo que tem um filho de 2 anos, olhamos, depois estamos uns meses sem ver o filho, quando vemos a criança, e cresceu tanto. E nós Exatamente. espiritualmente é igual, não é? Não percebo Exatamente. nada daquilo que tu andas a fazer, mas que estás diferente, estás. Isso mesmo. Cresceste. Não é? Cresceste. Santiago, meu querido, olha, muita gratidão por esta nossa conversa. Foi tão boa, foi tão genuína, foi tão fácil. Para que as pessoas percebam lá em casa, nós não programamos nada do que íamos falar aqui, saiu naturalmente, tínhamos um tema, deixamos fluir, porque é assim que eu acredito, é assim que tu acreditas. E olha, não foi difícil, não foi tenso, não teve aqui momentos parados, não teve silêncios, foi fácil. Obrigada. Gratidão imensa, Vera. E um beijinho Um grande, um beijinho abraço grande, forte um abraço grande para ti também, um para beijinho. ti e a todos lá em casa, a todos aqueles que nos acompanharem. Oh, meu querido, Muita obrigada. força, esperança. Estamos aqui juntos também porque acreditamos num mundo diferente para todos. Isso mesmo, acreditamos. E sigam a página do Santiago, se não se seguem ainda. Eu vou identificá-lo neste vídeo, nas minhas redes sociais, e acho que vocês já perceberam que vale a pena seguir a página do Santiago. Vale a pena estar um bocadinho mais perto do trabalho dele. Santiago, grande beijinho. Gratidão imensa. O Irei também resto de um partilhar bom nas dia minhas para redes ti esta nossa live, está bem? e até à próxima. Vamos falando, está bem? Tudo bom. Um grande Gratidão imensa. beijinho. Um grande beijinho.